Amém, queridos? Graça e paz. Passando aqui só para compartilhar com os irmãos um consolo maravilhoso do Espírito Santo, queridos. Como nós precisamos do consolo do Espírito Santo. Nós precisamos dessa comunhão do Espírito maravilhosa. Cristo Jesus deu sua vida por nós, para que nós possamos ter uma vida oculta nele, em Cristo Jesus. Nossa vida deve estar escondida com Cristo em Deus, queridos. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Estamos vivendo em tempos muito delicados, muito difíceis. Estamos vivendo numa apostasia jamais ocorrida em toda a história da humanidade. Estamos vivendo num período de tantos ensinos deturpados. Não me refiro a esses ensinos escrachados, não. Isso a gente identifica com facilidade. Mas são ensinos que têm cara de verdade e que é como se fosse um pingo de um veneno dentro de um copo que contamina todo aquele copo que a gente bebe. Aparentemente imperceptível, mas que vai fazer um dano terrível para a nossa vida. Ou uma outra analogia, como dose homeopática. Todos os dias, aquele pouquinho daquela dose homeopática na frente vai estragar a nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com a apostasia dos tempos que estamos vivendo. E Satanás está cada vez mais intensificando uma batalha terrível na mente das pessoas. Então Satanás quer acabar com os nossos filhos, quer acabar com a nossa família, quer acabar com a nossa própria vida, colocando cargas acima de cargas, fazendo com que a nossa vida seja uma vida de distração o tempo todo, de muito trabalho, de muito lazer, de muita busca pelas coisas desta vida. Queridos, nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Nós que somos atalaias de Deus, nós precisamos avisar o povo das coisas que estão acontecendo, queridos. Nós precisamos ser porta-vozes de Deus nesse tempo do fim. E Ele conta conosco. A tecnologia está aí. Temos uma ferramenta maravilhosa. E o que estamos fazendo, queridos? Mas não basta somente anunciar. Nós temos que buscar a Deus o tempo todo, queridos. Eu tenho percebido, muitos cristãos estão ficando depressivos. Muitos cristãos estão desesperados, não sabem o que fazer. Estão desgastados com as coisas desta vida. De fato, as coisas desta vida nos desgastam muito. E não pense que eu não sou atingido por esse tipo de sentimento, queridos. Vocês acham que é porque eu estou botando vídeo todos os dias aqui no canal? Ah, o Wagner tem uma vida maravilhosa, não tem problemas, tá tudo bem com ele? Não! Eu passo dificuldades tremendas, queridos, terríveis na minha vida. Tenho vontade de largar tudo. Estou quase com aquele sentimento de Elias, às vezes. Não é sempre, mas às vezes eu tenho aquele sentimento de Elias. Senhor, me leva, não quero mais saber. Não aguento mais. E eu creio que todos nós passamos por essas fases, por essas dificuldades. Então, só há uma esperança para nós, queridos. A comunhão do Espírito. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter comunhão com o Pai e com o seu Filho. Nós precisamos nos encher da palavra. Eu nunca me esqueço do que aconteceu com Davi, quando ele voltou com seus valentes de uma batalha. E os inimigos haviam saqueado todos os seus pertences e levado os seus familiares. E, além desse problemão, os súditos de Davi queriam apedrejá-lo. Olha aí, uma situação desesperadora. E o que Davi fez? Foi consultar ao Senhor. Foi buscar ao Senhor direção. Se animou em Cristo. Se reanimou em Cristo. E aí, nesse ambiente, Deus deu direção para ele. O Espírito de Cristo deu direção para Davi. Vai, persegue os inimigos que eu estarei com vocês. Então, queridos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o nosso chamado e, em segundo lugar, buscar ao Senhor. Não tem outro caminho.
nós não vamos encontrar solução para a nossa vida nas coisas desta vida passageira. Um emprego melhor, né? Uma viagem, né? Nada disso é pecado ter, queridos, ou fazer. Mas isso não vai gerar a verdadeira alegria. Nossos sentimentos, queridos, eles são muito instáveis. Uma hora eu estou bem, daqui a pouco eu estou mal, do nada eu estou mal de novo, bem. E assim vai, porque são sentimentos, queridos. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, o nosso Espírito vai equilibrar as nossas emoções. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele, e é através do Espírito que nós servimos ao Senhor. Então, quando nós permitimos que o Espírito governe a nossa vida, aí sim nós vamos ter uma vida de equilíbrio. Embora nós vamos passar por altos e baixos sempre, porque são os sentimentos, são a nossa alma gritando o tempo todo. E Satanás, ele vai cada vez mais batalhar para jogar esses dardos inflamados na nossa mente. Mas que nós possamos impedir esses dardos com o escudão da fé, aleluia. Então não tem outro caminho, queridos. Não adianta. Se eu buscar a Deus, então eu vou ter uma vida de conforto, vai estar tudo do bom e do melhor, vou viver super bem, feliz. Não vai. Não vai. Pelo contrário, as lutas só vão aumentar. Entretanto, o Espírito Santo nos capacitará para vencer essas tribulações. Então, o que a palavra de Deus nos ensina não é que nós seremos livres das tribulações, mas que seremos capacitados para suportar as tribulações. Então, não posso mentir para você. Se você buscar a Deus, você vai ser muito rico, você vai ter tudo do bom e do melhor, não vai ter mais nenhum problema, vai tudo de vento em polpa. Não, eu estaria mentindo para você. A palavra de Deus não diz isso. Agora, se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos capacitará a vencer diariamente esses problemas que vêm para nós, esse sentimento de querer sair dessa terra, de morrer, de não querer mais fazer nada, de depressão. Ele vai nos capacitar a vencer a depressão. Ele vai nos capacitar a vencer o desânimo. É uma alegria que independe das coisas do lado de fora. É uma alegria espiritual, sobrenatural. Então, queridos, viver por fé não é viver por sentimentos. Viver por fé não é viver baseado em emoções ou de alguma coisa boa acontecer do lado de fora. Quando acontece uma coisa boa do lado de fora, graças a Deus, aleluia, busca a Deus. Mas quando vem os problemas, eu quero me afastar de Deus. Não. Ou vice-versa, né? Eu só busco a Deus quando estou com problema. Quando está tudo bem, eu abandono. Também não. Vocês conseguem compreender que é independente das circunstâncias. Nós precisamos cultivar o relacionamento com Jesus. É através do relacionamento com Jesus é que nós temos força para vencer. Então, que nós possamos vencer a indisposição da nossa carne em se envolver com as coisas do Espírito. De não querer mais ler a Bíblia, de não querer orar. Queridos, que luta nós temos que batalhar essa indisposição da nossa carne. Jesus falou que a carne é fraca, mas o Espírito sempre está pronto. Então, se nós cultivarmos o relacionamento com Deus, que é Espírito, e aí o Espírito dele, unido ao Filho, vai nos capacitando para suportarmos todas as tribulações. E se estivermos passando por situações que a nossa mente está, vou ser repetitivo, queridos, situações que a nossa mente está querendo fazer com que nós desistamos de tudo, fiquemos tristes, sem querer fazer mais nada, Filipenses 4 e 6. Antes, que não sejamos inquietos por coisa alguma, antes que nós possamos fazer conhecidas diante de Deus a nossa súplica pelas orações. E aí sim, apresentando para Deus tudo o que está acontecendo conosco, Ele vai nos dar capacitação para suportar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração
e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, uma palavra de conforto para o seu coração, que nós possamos sempre seguir o conselho da verdade. Os planos, nós temos nossos planos, mas a direção quem dá é o Senhor. Nós possamos apresentar a Ele tudo, para que Ele possa equilibrar a nossa vida. E nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, se você está passando por dificuldades, todas as áreas, pode até ser todas as áreas, lembre-se que Deus tem direção para a nossa vida. Eu nunca esqueço também, na caverna de Adulão, Davi estava fugindo de Saul, e lá tinha os seus valentes, que futuramente viraram seus valentes, pessoas com dificuldades, endividadas, pessoas com problemas e tudo, tido como um lixo, não serve para mais nada. E Davi fez com que esses homens se tornassem os seus valentes e conquistassem todo o território de Israel. Então que nós possamos, independente do que está acontecendo conosco, pedir a Deus sabedoria, direção, arrependimento e recomeços para que nós possamos cumprir a nossa missão. Está respirando hoje? Não importa o que você fez, Deus tem uma solução para a sua vida, desde que você se arrependa e não faça mais. E aí Deus dará graça, te dará uma nova oportunidade e você vai seguindo adiante. Então reflita, serve para mim também, claro, nós possamos refletir tudo que nós fizemos até hoje e as colheitas que estamos colhendo hoje, e tudo que nós plantamos no passado. Então que nós possamos plantar certo para colher certo no futuro. Amém, queridos? Então é isso. Uma palavra vinda agora, nesse momento, tá? Eu estou indo para o trabalho, eu parei tudo. Opa, calma aí, eu vou gravar esse vídeo aqui. E eu falei, né, assuntos misturados, mas eu creio que de alguma forma um desses assuntos vai tocar o seu coração e que você possa, como valente, se entregar à palavra de Deus. O Espírito quer nos ajudar na nossa fraqueza, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Aquela passagem de Romanos 8, que está escrito que o Espírito ajuda em nossas fraquezas, aquela palavra ajuda tem o sentido de cada um fazer a sua parte. Então, Deus quer nos ajudar, mas se nós não fizermos a nossa parte, Ele não vai nos ajudar. Então, que possamos nos envolver com a palavra, com as orações, com o jejum, consertar a nossa vida, andarmos com integridade, e aí sim, Deus vai dando direções, e quando vier os sentimentos, que nós possamos entregar aos pés de Jesus, fazer como Davi, se reanimar no Senhor, para que Ele possa dar direção e sentido para a nossa vida. Um cristão que não tem um propósito, que não tem um alvo na sua vida espiritual, ele, de fato, está perdendo seu tempo aqui nessa terra. As coisas materiais são apenas consequências, mas o foco da nossa vida é o chamado que Deus tem para cada um de nós. Que nós possamos buscar a Deus. E nessa busca com Deus, Ele vai aos poucos revelando o seu propósito para a vida de cada um de nós. E nunca se esqueça, com tribulações. Que todos aqueles que piedosamente buscarem a Jesus padecerão perseguições. Então, quanto mais piedosamente nós buscamos a Jesus, mais tribulações nós vamos enfrentar. Mas nós temos um capacitador dentro de nós, o próprio Senhor Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai, Pai e o Filho habitando dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar cada vez mais graça, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Ele possa fazer com que nós possamos crescer através da nossa busca, graça, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o amor de Deus na nossa vida possa crescer cada vez mais, para que possamos manifestar esse amor uns aos outros. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.